E aí galera, tudo bom? Aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Armageddon do Hackbox, uma máquina easy com sistema operacional Linux. Então bora lá, sem muita enrolação, já vamos copiar o endereço IP, copiar ele aqui e fazer o rush scan, já está até salvo aqui. E com o rush scan, com as flags padrões de sempre, a gente descobre que tem a porta 22 e a porta 80 aberta, certo? Então a gente pode copiar elas aqui. Opa. E bacana, vamos acessar a porta 80. Porque a 22 normalmente a gente acaba ignorando, né? Vamos ver se trouxe alguma informação mais completa aqui. O robots.txt tem várias entradas, inclusive Chrome PHP, Install MySQL, Changelog, entre outras. Interessante. Então, vamos anotar que tem o robots.txt. E ok. Olhando aqui, a gente vê um site chamado Armageddon, feito pelo próprio Arnagedon, tem um N aqui. E vamos ver se a paleta traz alguma coisa. Trouxe o CMS, então o CMS 7, é Drupal 7, PHP 5.4.16, jQuery e Apache. Ok. Bom, o próprio paleta já enumerou aqui o Drupal, mas a gente poderia enumerar ele também vendo no source code e aqui nesse header meta aqui tem o Drupal 7, ok? Se a gente pesquisar, esse Drupal é um CMS open source aí para gestão de conteúdos escrito em PHP, certo? Dá para dizer que é um WordPress aqui, né? Um framework diferente. Então, a gente sabe que é a versão 7 do Drupal. Drupal 7. Mas a gente pode pesquisar. É sempre bom quando a gente sabe o nome do CMS, pesquisar, por exemplo, Drupal Pentest. Para ver se a gente acha alguns links interessantes, principalmente do Hacktricks. O Hacktricks é sempre interessante dar uma olhada, porque ele traz algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue checar os metadados, daí ele traz aqui as enumerações, a gente pode checar o changelog.txt, que a gente viu que estava lá no robots.txt, ou dar esse comandinho, vamos ver se esse comando aqui já funciona para nós. Nesse caso tem que alterar, né, para o nosso Drupal. Então é o nosso endereço 10.10.10.233 e estava com o insert ligado, eu não vi. Tem um dog.txt. E aqui a gente consegue numerar o Drupal na versão 7.56. Bacana. Então já vamos copiar aqui a versão mais completa, certo? Bom, sabendo a versão do CMS, é clássico, CMS tem vulnerabilidade, então a gente já pesquisa aí pelo search exploit pelo Drupal e tem algumas vulnerabilidades aqui. Deixa eu expandir a tela aqui e pesquisar de novo para ficar melhor para a gente visualizar. Tem várias VUNs, então tudo que é versão 7 para baixo é de nosso interesse. Então essas aqui que são 8 ponto alguma coisa também são, né? Porque, enfim. O que chama a nossa atenção mais aqui é, de fato, os que trazem Remote Execution, só que tem alguns que são autenticados, a gente não tem nenhuma autenticação por enquanto, mas tem um aqui que não é autenticado, certo? Que é esse Drupal Gedon 2, é a versão 8 ponto alguma coisa? Só que como da 8 ponto alguma coisa, afeta as versões anteriores, né? Até porque está aqui menor que, então provavelmente vai afetar essa versão 7.56. Aqui tem alguns outros, por exemplo, esse Remote Code Execution por SQL Injection, só que é a versão 7.31, provavelmente corrigida já na 7.56, certo? Então, a gente pode testar essas POCs aqui. Eu testei e acabei tendo problemas com elas, mas se a gente pesquisar pelo nome da VUN, né, que é Drupal Gedon, e já associar com o nome da máquina, que é Armageddon, a gente consegue achar, por exemplo, aqui o Drupal Gedon 2 Exploit. A gente acha um GitHub que tem um exploit customizado para provavelmente essas versões aqui, né, essas três VUNs aqui. Então, basta a gente utilizar aqui, é feito em Ruby, então vamos instalar aqui o arquivinho, vamos pegar ele aqui em raw e dar um wget nesse cara, aqui para dar um clear já. E bem, para usar ele acho que é só dar ruby e o endereço, então vamos dar permissão de execução, né? Chamar ele assim e chamar o endereço, então 10.10.10.233 e ver se funciona. Deu problema, eu não sei se executando assim funciona, eu vou chamar o próprio Ruby, que é mais garantido que vai funcionar.
Tá dando algum probleminha. Cannot load such file, highlight import load error. Ok, vamos ver se a gente encontra alguma informação a respeito disso aqui. Esse é o Drupal 8, vamos ver o 7. Será que tem que puxar esse endereço aqui? Barra Drupal 7. Vamos ver. Não, parece algum problema do próprio exploit. Que ele não tá achando alguma coisa. Cannot load such file. RubyGems. Eu acho que tem que instalar esse RubyGems aqui. Pro exploit funcionar bonitinho. Vamos ver se tem algum troubleshooting aqui, ó. Ah, provavelmente esse aqui, ó. Sudo gem install missing dependency. Se vai precisar instalar o Highline é sudo gem install Highline. Provavelmente é esse, né? Porque ele comentou uma coisa de Highline aqui, ó. Então sudo gem install Highline. E vamos ver se funciona daí. Nosso exploit. Tá instalando, ok, instalou. Agora vamos ver. Dá pra apagar isso aqui que eu acho que não precisa. E maravilha, funcionou. Já enumerou a versão aqui do Drupal. Testou algumas coisas e já trouxe a shell para nós, né? Que no caso é um fake PHP shell. Nesse caso ele deve ser uma web shell, né? E não uma reverse shell. Vamos ver que usuário que nós somos. A gente é usuário Apache, então muito que provável a gente não vai conseguir navegar, né? Porque é uma web shell, tranquilo. Só que se a gente der uma pesquisadinha, a gente pode subir uma reverse shell aqui sem problemas e jogar, né? Enfim, com o Python, com o Netcat, etc. Mas se a gente pesquisar um pouco, no próprio Hacktricks tem uma aba de Post-Exploitation aqui, lá para baixo, que é depois da exploração. E depois da exploração a gente pode ler esse arquivo chamado settings.php. E esse arquivo normalmente ele contém credenciais dos usuários do Drupal. Então vamos ver se a gente acaba encontrando esse cara utilizando esse comando. Deu um bad character, mas enfim, ele já achou aqui o arquivo. Ele leu vários, por algum motivo ele não ignorou, que ele não tem permissão. E aqui mesmo ele já dá um grep, né, no database, username e no password. Então ele já ele não dá o comando find só para achar o arquivo, né? Ele já dá um exec aqui para encontrar e ler os conteúdos. E de fato ele trouxe aqui os conteúdos do arquivo. E aqui dentro a gente consegue numerar algumas coisas do próprio MySQL, que nesse caso aqui é o username e o password do nosso MySQL desse banco de dados Drupal. Então nesse caso é Drupal user e esse é o password, certo? Então podemos copiar aqui. Então vamos mudar aqui, sei lá, Drupal credentials. E fazendo assim a gente consegue usar o comando de baixo, que é o comando justamente de dumpar os usuários do DB com esse comandinho aqui. Então, basicamente uma sintaxe mais fico que já puxa nessas informações na própria linha de comando, não precisa entrar tabela por tabela e comando por comando. A questão aqui é só mudar a senha do Drupal user. E aqui, enfim, basicamente ele usa a tabela do Drupal e seleciona tudo dos usuários, né? Isso é padrão do próprio framework. Vamos dar um paste. E aqui a gente já enumera esse tal de Bruce the Real Admin, então esse é o usuário, com esse solta aqui, ó. Também já enumera aqui o e-mail se precisar, né? admin@armageddon. Bom, vamos quebrar esse cara aqui com o John, né? Então isso aqui é um hash. Vamos dar um nano hash aqui. Copiar esse cara, salvar. Vamos ver se o John já reconhece, se a gente precisar especificar, que é do Drupal, esse cara. Então, word list brock.txt, padrão de CTF. E vamos ver se ele já descobre. Não encontrou, ok. Talvez se eu copiei certinho o hash, copiei. Na real, eu acho que ele já craqueou porque estava salvo no meu John. Eu tinha salvo já, o meu John estava na memória dele porque eu já resolvi. Mas eu imagino que só usando esse comando aqui, não especificando qual tipo de hash, o próprio John já identifica e vai descobrir a senha para você, certo? Mas basicamente a senha é essa aqui. Então, essas são nossas credenciais. E fazendo isso, a gente lembra que tem a porta do SSH aberta. Basta a gente logar agora. Acho que é com dois Os. Na porta 22. Com essas credenciais. E a gente vai ter acesso. 233. Opa, loguei com a senha, né? Errei. SSH Bruce the Real Admin
é essa, né? Bruce the Real Admin, Show! E agora a gente consegue navegar e acessar o nosso usuário e conseguir a nossa flag. Beleza? Maravilha. Vamos para a escalação de privilégio agora. A escalação de privilégio é simples. Basta a gente dar um sudo "-l e numerar que a gente tem essa permissão como root de usar o snap, install e asterisco, certo? Então a gente consegue usar esse comando aqui em qualquer arquivo, imagina, ou qualquer coisa que seja instalada com o snap. Então vamos anotar isso e pesquisar na internet se a gente tem algum privilege escalation em cima desse cara. Então a gente pode pesquisar assim, ó. Privilege escalation. Então precisa por arquivo, né? Então deixa eu só pesquisar assim, ó. Aí. Bom, tem aqui no próprio GitHub, no GTOF Beans. Tá. Talvez isso aqui já seja suficiente. Tá. Se eu não me engano, eu tentei fazer esse cara e não deu certo. Eu peguei um outro link que explica um pouco melhor. Vamos ver se eu acho ele aqui. Tentar acessar esse cara. Se eu não me engano, não é. Snap install privilege escalation. Vou pesquisar assim, ó. Vamos ver esse cara. Eu acho que é esse aqui. Então a gente tem que instalar um pacote malicioso do Snap. Se você consegue instalar um pacote do Snap com privilégio escalado, você pode seguir o segundo pacote extraído desse exploit. Vamos ver que exploit é esse. Tá. Bom, é algum exploit específico do Snap. Não vou entrar a fundo nele aqui, mas vamos utilizar então gerar esse pacote aqui. Então basicamente você está criando um pacote Snap com um payload malicioso em base 64, né, porque ele está decodando. Inclusive a gente pode até ver isso aqui para entender, para ver qual é esse payload. Copiar esse cara aqui, ó, para decodar. E vamos ver qual que é a boa. Bom, basicamente é um comando que está chamando o bash, está adicionando um usuário, está jogando no etc sudoers todas as permissões possíveis como sudo, né? E, bom, é uma falha do próprio Snap, eu imagino. Ou nem é uma falha, né? É só uma característica dele porque ele tem permissão de sudo. A falha aqui no caso seria dar permissão de sudo como root sem password pra gente. Bom, bora lá usar esse cara. Deve ter criado esse payload.snap. E agora basta a gente prosseguir. Nesse caso, tentar instalar esse cara com o modo Dangerous Dev Mode. Isso vai adicionar um novo usuário chamado dirtsock. Você pode dar um sudo "-i", né? Como a gente viu que ele está sendo adicionado no etc sudoers. Então, vamos dar um paste. Cannot open. Ah, tá, porque ele puxou. Bom, vamos ver se precisa estar nesse diretório ou se pode ser no diretório home mesmo. Então, vamos dar um su dirtsock para logar como esse cara. O usuário não existe. Não existe mesmo ou eu escrevi errado? Existe sim. Eu acho que eu escrevi errado. Eu dei if em vez de underline, underscore. A senha é a mesma, se eu não me engano. Beleza, agora somos esse usuário. A gente pode dar um sudo "-i", dirtsock e logar como root. E agora a gente é root e basta dar um wc-c. Uma coisa que dá pra fazer é tentar entender um pouco melhor como é que funciona aqui, né? Esse privilege escalation pelo Snap, tem aqui a explicação, mas não vai entrar no vídeo agora essa explicação, até porque eu nem entendi ela muito bem, né? Nem pesquisei ela a fundo até então. Mas é isso, pessoal, basicamente máquina tranquila, né? A questão é
entender ali o Drupal e achar, cara, o negócio é achar esse hacktricks aqui, né? Esse artigo do Drupal, que aqui a gente consegue fazer muita coisa, enumerar, a gente consegue ver o post-exploitation, a gente encontra ali, a partir da enumeração, os exploits existentes e tudo mais. Mas é isso aí, essa é a máquina. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer coisa, LinkedIn ou YouTube. Então, valeu, falou e até mais.